O dia em Baku começou com a sensação de que qualquer coisa poderia acontecer. As ruas estreitas e velozes da capital do Azerbaijão sempre carregaram a reputação de produzir classificatórios caóticos, e mais uma vez a Fórmula 1 confirmou essa expectativa. Desde os primeiros instantes do treino, era perceptível a tensão nas equipes, nos pilotos e até no público, que sabia que cada volta lançada poderia ser decisiva em um traçado onde os muros não perdoam. A sessão começou intensa, com todos saindo rapidamente para a pista em busca de espaço limpo e temperatura ideal nos pneus. Não demorou muito para os primeiros incidentes acontecerem, e bandeiras vermelhas interromperem o ritmo dos pilotos. Essa característica de Baku, de transformar um simples erro em um desastre, moldou o enredo do treino classificatório de hoje, e foi nesse cenário que Gabriel Bortoleto viveu mais uma etapa importante de sua curta, mas já marcante, trajetória na Fórmula 1. A briga pela pole position foi feroz, e no final Max Verstappen mostrou por que ainda é considerado o homem a ser batido, mesmo em temporadas que não parecem tão dominantes para a Red Bull. Com uma volta praticamente perfeita, ele superou Carlos Sainz e o surpreendente Liam Lawson, que colocou a RB entre os 3 primeiros e chamou a atenção de todos. A Ferrari parecia ter em Leclerc e Sainz a chance de brigar de igual para igual, mas um erro do monegasco no Q3 acabou colocando tudo a perder, deixando apenas o espanhol com condições de tentar desafiar Verstappen. Oscar Piastri, que vinha fortíssimo nos treinos livres e parecia ser um dos favoritos a pole, acabou batendo e frustrando as chances da McLaren de colocar os 2 carros na briga pela primeira fila. Esses acontecimentos criaram um enredo imprevisível no topo, mas no meio do pelotão também havia histórias importantes sendo escritas, e uma delas foi a de Gabriel Bortoleto. O brasileiro entrou no classificatório cercado de expectativa. Nos treinos livres, os sinais não foram exatamente animadores. No TL1 ele foi apenas o 14º, enquanto no TL3 apareceu em 18º, evidenciando que a Sauber não tinha a mesma velocidade mostrada em outras etapas, principalmente em circuitos de alta velocidade. Ainda assim, a esperança era de que o carro pudesse surpreender no momento em que importava, com uma volta limpa no Q1 e depois alguma estratégia ousada no Q2. E foi exatamente assim que Bortoleto construiu sua participação. No Q1, sob pressão, ele conseguiu extrair o máximo possível do carro. No final da sessão, quando parecia que ficaria de fora, veio uma volta consistente, agressiva nas curvas de baixa e com uma boa velocidade de reta que colocou o brasileiro em 13º, garantindo sua passagem ao Q2 e confirmando sua evolução em momentos de decisão. No Q2, porém, a realidade se impôs. A Sauber não conseguiu encontrar aquele equilíbrio necessário entre velocidade em reta e tração na parte mais travada do circuito, e Bortoleto se viu lutando mais contra o cronômetro do que contra seus adversários diretos. Ele tentou 2 voltas rápidas, mas em ambas ficou alguns décimos atrás da zona de corte para o Q3. Quando a bandeira quadriculada caiu, o nome do brasileiro apareceu em 13º lugar, fora da disputa pela pole, mas novamente em uma posição respeitável dentro de um pelotão apertado. Para quem ainda está em sua temporada de estreia, largar no meio do grid em um circuito tão traiçoeiro já é um feito importante, especialmente considerando os erros cometidos por pilotos mais experientes, como Piastri e Leclerc, que não conseguiram concluir suas voltas em momentos decisivos. A expressão de Bortoleto ao sair do carro mostrava um misto de frustração e alívio. Frustração porque ele sabe que poderia talvez ter conseguido algo a mais, se encontrasse um vácuo ideal ou se tivesse mais confiança na parte final do segundo setor. Alívio porque o risco de ficar no Q1 era real, e ele conseguiu escapar dessa armadilha. Para Sauber, a leitura foi de que o time precisa encontrar soluções rápidas para ganhar mais velocidade, especialmente em circuitos de rua onde a confiança do piloto é crucial. O engenheiro de Bortoleto destacou pelo rádio que a evolução do brasileiro em voltas rápidas é clara, que a forma como ele administra os pneus e busca pontos de frenagem já lembra pilotos muito mais experientes. Mas também ressaltou que, neste momento, o carro não oferece as armas para algo além disso. Ainda assim, há uma leitura positiva em torno de Bortoleto neste fim de semana. Enquanto seu companheiro de equipe sofreu mais para domar o carro e sequer ameaçou o Q2, o brasileiro conseguiu extrair desempenho e confirmar que, mesmo sem um equipamento competitivo, sua curva de aprendizado segue impressionante. Cada vez mais, o nome dele aparece nos bastidores como alguém em quem as equipes grandes estão de olho, justamente pela capacidade de entregar resultados sólidos em cenários adversos. Classificar-se em 13º em Baku pode parecer algo modesto à primeira vista, mas quando se olha para o contexto da sessão, com pilotos de ponta batendo, com incidentes de bandeira vermelha e com a pressão de um circuito que não tolera erros, a performance de Bortoleto ganha outro peso. O classificatório de hoje também reforça a imagem de que o brasileiro é consistente. Ao longo da temporada, ele já mostrou momentos de brilho,
mas o que mais chama atenção é sua capacidade de estar sempre ali, próximo da zona de pontuação, sem cometer erros graves. Em Baku, isso pode se traduzir em uma boa corrida. O circuito costuma oferecer oportunidades de ultrapassagem nas longas retas, e o histórico de safety cars é extenso. Largando de 13º, Bortoleto terá a chance de escalar posições se souber se colocar no lugar certo na hora certa, e é exatamente esse tipo de corrida estratégica que pode transformar um fim de semana mediano em um resultado espetacular. A grande narrativa do dia, sem dúvida, ficará com Verstappen na pole e com o desempenho surpreendente de Lawson, mas para o público brasileiro, o olhar estará fixo em como Bortoleto irá reagir. O treino classificatório mostrou suas qualidades e também os limites do carro, mas acima de tudo reforçou que ele já é parte importante do enredo da Fórmula 1 atual. Largando no meio do grid, em um dos circuitos mais desafiadores do calendário, Gabriel Bortoleto tem diante de si a chance de escrever mais um capítulo significativo de sua trajetória, e talvez, com uma boa dose de estratégia e paciência, transformar a classificação de 13º em algo muito maior na corrida de amanhã.